Olá pessoal, esse vídeo corresponde à resolução comentada da prova Avaliar ETRI, ministrada pela Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, e esse vídeo é especificamente para a prova do segundo ano do ensino médio, tá bom? Então são 25 questões, como as outras, né, dos outros vídeos, dos outros 3 vídeos que eu deixei nesse canal. E nós vamos proceder à resolução comentada, e como o mesmo aviso que eu deixei nos outros vídeos, caso alguma resolução não tenha ficado bem clara para vocês podem deixar o comentário aqui na área de comentários do canal e oportunamente eu entrarei em contato, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão, o enunciado diz o seguinte: Marlene representou na reta numérica abaixo alguns pontos. Então, nós temos uma reta numérica e temos o ponto P, o ponto Q, o ponto R, o ponto S, o ponto T e o ponto U. E aí, o enunciado diz o seguinte: o número menos raiz quadrada de 2 está entre que pontos? Então, vocês percebam que a reta numérica, nós temos aqui ó, o zero, é o ponto zero da nossa reta numérica. A gente sabe que à direita da reta do ponto zero nós temos os valores positivos e à esquerda do zero nós temos os valores negativos, né? Então, logo de cara, antes da gente pegar o valor realmente da raiz quadrada de 2, a gente já sabe que o nosso ponto está aqui para a esquerda. Tá? Então, todas as letras para a direita a gente já pode descartar. Aí vem o problema de saber o valor exato da raiz quadrada de 2. Né? Lembrando que a raiz quadrada de qualquer número, um número n, eu vou ter que descobrir dois números iguais, idênticos, que multiplicados um pelo outro dê o valor que está dentro do radicando. Tá? Então, no caso aqui, vamos esquecer por enquanto o sinal negativo. Então, a raiz quadrada de 2, eu vou ter que encontrar dois números que multiplicados, um pelo outro, vai dar 2. Isso não existe, né, porque na relação de quadrados perfeitos, né, nós temos aqui o 0 ao quadrado é igual a 0, 1 ao quadrado é igual a 1, 2 ao quadrado é igual a 4, 3 ao quadrado é igual a 9 e assim sucessivamente para infinito. Então, veja bem, raiz quadrada de 2. Para encontrar a raiz quadrada de 1 é 1 vezes 1. Raiz quadrada de 4, 2 vezes 2. Só que a raiz quadrada de 2 não é um número exato, não é um número inteiro. Então, o número que eu vou estar procurando, ele vai estar aqui entre esses dois valores, tá bom? E de antemão a gente já sabe que não é um valor inteiro, tá bom? Então o que vai acontecer? Vamos primeiro encontrar a unidade as divisões dessa nossa escala numérica. Então aqui nós temos as divisões principais, né? 0, 1, 2 e para a esquerda menos 1, menos 2. Então entre o 0 e 1 tem uma série de divisões, entre 1 e 2 outra série de divisões, de modo que, se vocês perceberem, os espaços entre cada uma dessas divisões é igual. Então vamos pegar aqui a distância entre o 0 e o 1. Tá? Então aqui nós temos 1 de distância e temos 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Então seria como se a gente pegasse o 1 dividido por 5, para que a gente saiba quanto que mede cada pedacinho desse. Tá bom? Então eu vou apagar tudo isso aqui. São questões acessórias. Então vamos lá. Dividindo 1 por 5, a gente não pode fazer essa divisão, vamos ter que acrescentar um 0 e 0, no quociente. Agora 10 dividido por 5 dá para fazer, 2 vezes 5 dá 10, então resto 0. Então cada pedacinho desse
Cada pedacinho desse equivale a uma medida de 0,2, tá bom? E lembrando que o que a gente está precisando, o número que a gente está precisando está à esquerda do zero, é um número negativo. Então vamos lá. Imaginemos que a gente não tem calculadora, que a gente não sabe de cor qual é o valor, né, da raiz quadrada de 2. Então a gente vai utilizar de alguns artifícios. A gente sabe que está entre 1 e 2. Então, 2 ao quadrado é 4, ele está muito longe do 2, da raiz quadrada de 2. Então esse número está mais próximo do 1 do que está próximo do 4. Né? Então a gente pega ali, olha, 1,5. A gente pega 1,5 e eleva ao quadrado. Isso aqui vai dar 2,25, ainda é maior do que 2. Então eu reduzo aqui uma casa decimal, 1,4. 1,4 vezes 1,4 dá 1,96. Então, o nosso número está entre 1,4 e 1,5. Tá bom? Lembrando que nós queremos o menos raiz quadrada de 2. Então, digamos que está entre 1,4 e 1,5. Então, vamos localizar esse número aqui à esquerda do zero. Lembrando que cada pedacinho vale 0,2. Então, a partir do zero, aqui nós temos 0,2, 0,4, no caso menos, né? Menos 0,6, menos 0,8, menos 1, aí menos 1,2, né? Aqui é o menos 1,4, aqui é o menos 1,6. Então, o nosso número, o número que a gente está procurando, está entre 1,4 e 1,6, aqui nessa região. Tá? Então, respondendo aqui ao questionamento da questão, né, do enunciado, o número menos raiz quadrada de 2 está entre os pontos P e Q da minha reta numérica. Logo, a resposta é letra A. Ok? A próxima questão, o enunciado ele é um pouco longo, mas não nos assustemos logo com a primeira impressão. Tá? Essa questão ela traz um enunciado com algumas informações que estão retratadas em algum desses gráficos aqui. O nosso trabalho vai ser identificar as informações que estão sendo fornecidas, qual o gráfico que retrata de maneira mais fiel essas informações que foram passadas. Tá? Então vamos dar uma lida no enunciado. Alberto realizou um mergulho no mar, onde a pressão P em Pascal varia linearmente de acordo com a profundidade x em metros. Então varia linearmente. Ao nível do mar, antes de mergulhar, a pressão exercida em Alberto era 100.000 Pascal. Ao alcançar a profundidade de 10 metros, a pressão passou a ser 200.000 Pascal. Qual é o gráfico que representa a relação da pressão P exercida em Alberto em função da sua profundidade x nesse mergulho? Então perceba o seguinte, antes da gente analisar as informações. Os 5 gráficos das respostas têm uma linha reta. Então é uma função do primeiro grau, uma função linear, o que já foi evidenciado no próprio enunciado. Ela varia linearmente. Então, ela vai crescendo de uma maneira gradativa, à medida em que você vai aprofundando. Né? Ele é um mergulhador, Alberto, e à medida que ele vai aprofundando, que ele vai atingindo maior profundidade, a pressão exercida sobre ele vai aumentando linearmente. Tá? Então vamos lá. Ao nível do mar, ou seja, antes de mergulhar, a pressão exercida em Alberto era 100.000 Pascal. Então, ele ainda não mergulhou. Se ele não mergulhou, a quantidade de metros mergulhadas é 0. Então percebam que todos os gráficos têm o eixo vertical e o eixo horizontal. O eixo vertical corresponde à variação de pressão em Pascal e o eixo horizontal é a profundidade em metros. Tá bom? Então vamos lá.
Então vamos analisar para a gente eliminar alguns gráficos logo de cara. Está dizendo que ao nível do mar, 0 metros, a pressão exercida era 100 mil pascal. Então, com 0 metros, tinha que estar 100 mil pascal já começando a contagem do gráfico. Então esse A aqui a gente já pode descartar, porque começa com 0. Aqui, com 0 metros está com 100 mil, então a gente já pode deixar separado o gráfico B. O gráfico C também começa com 100 mil. O gráfico D começa com 0, então posso descartar. E o gráfico E começa com 200 mil, também posso descartar. Então vocês vejam que de cara, antes de fazer um maior aprofundamento no problema, nós já descartamos 3 gráficos. Tá bom? E aí, o enunciado diz que quando ele alcança a profundidade de 10 metros, a pressão passou a ser 200 mil. Então basta olhar para esses 2 gráficos e verificar quando chegar em 10 metros, qual deles está indicando 200 mil pascal. Então a gente pode ver que é o gráfico B que está 200 mil pascal quando correspondente a 10 metros de profundidade. O gráfico C está dizendo que é 300 mil pascal. Então já pode descartar também o gráfico C. Então a nossa resposta é a letra B de bola. A próxima questão é outra daquelas questões de análise de tabela com os gráficos. Então, esse tipo de questão eu considero ela simples, por quê? Porque os gráficos estão relacionados com a tabela e vice-versa. Então, a gente olhando para a tabela, nós vamos ver algumas linhas de título. Então aqui nós temos uma tabela com a distribuição dos candidatos inscritos no processo seletivo. Depois, logo abaixo, nós temos uma coluna com pontos obtidos, uma coluna com análise de currículo e uma coluna com prova escrita. Tá bom? Então vamos dar uma lida no enunciado. A equipe organizadora de um processo seletivo submeteu os 30 candidatos inscritos nesse processo a 2 tipos de avaliação: a análise de seus currículos e uma prova escrita. Então são duas notas que a gente vai analisar. Em cada uma dessas avaliações, o candidato obteve entre 0 e 100 pontos. A tabela abaixo apresenta a distribuição desses candidatos em relação aos pontos obtidos por eles na análise de currículo e da prova escrita. Então a pergunta ela está aqui, o gráfico que corresponde às informações apresentadas nessa tabela é... Então nós temos 5 gráficos, 5 alternativas, e nós vamos ter que procurar aquele gráfico que retrata fielmente as informações que estão contidas na tabela. Tá bom? Então a gente percebe aqui que todos os gráficos têm um eixo vertical. O eixo vertical corresponde aos pontos obtidos. Os pontos obtidos estão nessa coluna. E o eixo horizontal é a quantidade de candidatos. E aí nós temos um gráfico de barras e temos uma legenda, que a barra cinza corresponde às notas da prova escrita e a barra mais escura, tendendo ao negro, temos a análise de currículo. Tá bom? Então basta a gente dar uma olhada nos pontos obtidos e na quantidade, a distribuição dos candidatos nesse processo seletivo e olhar quais as barras que correspondem a essas informações que estão contidas na tabela. Tá bom? Então vamos pegar aqui, na primeira alternativa, a distribuição de pontos entre 80 e 100. Tá? 80 e 100 está aqui nessa faixa, é a última linha. Então, na análise do currículo são 3, e na prova escrita, um candidato obteve essa pontuação máxima. Então vamos lá. No gráfico A, nós temos aqui a parte cinza, que é a prova escrita. A prova escrita tem um candidato só, aqui está dizendo que estão 3, e a análise do currículo 1, quando que na realidade são 3. Então a gente já descarta, nem precisa olhar as demais pontuações. Aqui na alternativa B, também está dizendo que a prova escrita foram 4, a gente já sabe que é um só, a gente já pode descartar essa alternativa.
Alternativa C. Então, alternativa C, aqui está dizendo que na prova escrita 1, tá? Só que na prova, na análise de currículo, são 2. Então, eu já posso descartar a alternativa C também. A alternativa D está dizendo que a prova escrita foi 1 e a análise do currículo 3. Está vendo aqui? 3. Então está certinho. Então essa aqui a gente já pode separar. Vamos dar uma olhada agora na alternativa E. Na alternativa E está dizendo que a prova escrita corresponde a 4, que não é verdade, é apenas 1. Então a gente já pode até descartar essa aqui também. Então verifiquem só. Como eu falei no início, que esse tipo de questão é uma questão bem mais simples. Apesar da aparência dela ser complicada, mas essa é uma questão mais fácil. Nós nem precisamos olhar os demais dados. Só analisando a primeira das informações, a gente já descartou todas as outras alternativas e já descobrimos a alternativa certa. Só que a gente vai dar uma olhada só nas outras informações, só para a gente ter um desencargo de consciência e ficar com aquela plena certeza de que nós escolhemos a alternativa certa, tá bom? Então vamos lá. A pontuação de 80 a 100 está certinho, agora de 60 a 80. Prova escrita de 60 a 80 está dizendo que tem 6, então aqui que o cinza está no 6, beleza? E análise de currículo 11, então essa parte aqui está no 11, tranquilo. Vamos olhar agora para a próxima faixa, de 40 a 60. A barra cinza, que é a prova escrita, 12. Então está aqui no 12, beleza? E análise do currículo está indicando 9, 9. Tranquilo. Então essa terceira barrinha aqui também está... Essa terceira barra dupla aqui do gráfico está certinho. Vamos para a próxima faixa, de 20 a 40. 20 a 40 está aqui. Então, prova escrita 7, beleza? E análise do currículo 5, tá aqui 5, tá bom? Então essa aqui também está certa. E a última faixa, que é de 0 a 20, nós temos a prova escrita 4, e análise do currículo 2. Então todas as faixas estão certinhas, a nossa resposta certa é a letra D de dado. Essa próxima questão, apesar de ela ter um enunciado extenso, ela é bem simples. Tá? Vamos dar uma lida. É uma questão de porcentagem. Em uma academia de ginástica, há uma promoção para novos alunos. 10% de desconto na primeira mensalidade se ela for paga juntamente com a matrícula. Se a primeira mensalidade for paga até 10 dias depois da matrícula, deverá ser pago o valor integral de R$ 150. Já no caso de o pagamento da primeira mensalidade ser feito de 11 a 30 dias após a matrícula, há um acréscimo de 10% nesse valor. Gabriela se matriculou nessa academia e efetuou o pagamento da mensalidade de 15 dias após a matrícula. Qual é o valor da primeira mensalidade que Gabriela pagou? Então vamos ver. A mensalidade, se a pessoa paga em dia ali, nem antes nem depois, ela vai pagar R$ 150. Só que ela efetuou o primeiro pagamento 15 dias após a matrícula. Se foi 15 dias, ela vai entrar nessa condição aqui. O pagamento da primeira mensalidade entre 11 e 30 dias. Então, nesse caso, ela vai ter um acréscimo de 10% nesse valor aqui. Ó. Tem um acréscimo. Tá? Então, a nossa mensalidade não vai ser mais 150, a mensalidade dela. Vai ser acrescida de 10%. E o que é 10%? 10%, esse símbolo aqui, significa que a quantia que está à esquerda dele é uma quantia que eu vou dividir por 100. Então, 10% quer dizer 10 sobre 100. Tá bom? Então, duas formas de eu fazer isso. Eu posso calcular quanto é que é os 10% da mensalidade e depois adicionar a mensalidade, que é o que eu vou fazer aqui agora. E como nós fazemos isso, eu pego 150 e multiplico por 10 e divido por 100. Isso quer dizer 10%.
Então, 150 vezes 10 vai dar 1.500, dividido por 100 vai dar R$ 15. Tá? Então, isso aqui é o acréscimo por ela ter pago 15 dias após. Então, basta eu somar ao valor inicial que eu vou achar a nova prestação, que é de R$ 165. Ou, como é um acréscimo de 10%, quanto é que é 10 dividido por 100? Isso aqui é igual a 0,1. Então eu posso multiplicar direto o valor da minha mensalidade por 1,1, que seria o 100%, que é a mensalidade integral, mais o 0,1, que corresponde a 10%. Então vamos multiplicar aqui, ó. 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1. Então vai dar 0, 5, 6 e 1. Com uma casa decimal, então nós temos aqui os nossos R$ 165. Tá bom? Então esse aqui é o valor da mensalidade e corresponde à letra E das nossas alternativas. Bom, próxima questão, vamos dar uma lida no enunciado. Lucas é atleta e, como treinamento, dá diariamente 6 voltas completas em uma pista circular de raio 50 metros. A distância aproximada em metros percorrida diariamente por Lucas nessa pista é, e foi dado o valor do π igual a 3,14, tá certo? Então vamos aqui fazer uma pista circular. Bom, então pista circular. Então o raio da pista é 50 metros. Tá? Então 50 metros é o raio. Então como é que é o comprimento da circunferência, que é quando ele faz uma volta, que o Lucas faz uma volta completa em volta dessa pista? O comprimento é dado pela forma 2πr. Então basta a gente substituir. O C vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 50 metros. Então, aqui vai dar 6,28 vezes 50. Então, vamos fazer a multiplicação. Dá 0, 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 2, 10 e 4, 14, vai 1. 5 vezes 6, 30 e 1, 31. Então, duas casas decimais, 6,28. Duas casas decimais dá 314 metros. 314 metros é igual a uma volta. Então, o enunciado diz que ele dá 6 voltas completas. Então, basta a gente multiplicar por 6. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 1, 6 e 2, 8. 6 vezes 3, 18. Então, 1.884 metros é a distância que ele percorre a cada treinamento. Então, letra C. Vamos lá, pessoal. Vamos agora para a próxima questão. Vamos dar uma lida no enunciado. A despesa com churrasco de formatura de uma turma de matemática foi de R$ 3.600 e será dividida entre todos os formandos. Por problemas particulares, 10 não puderam participar, aumentando o custo em R$ 60 para cada participante. Qual é o total de formandos que participaram do churrasco? Bem, então vamos lá. A despesa, 3.600, foi dividida entre todos os formandos. Eu não sei quantos formandos participaram. Se eu não sei, então vai ser X. X vai ser a quantidade de formandos. Tá? Então eu vou dividir 3.600 por X, aí eu vou saber a quantidade que cada um vai ter que pagar, que eu vou chamar de Y, que vai ser a quantia a pagar, né, por cada um. Então, 3.600 dividido por X vai ser igual a Y. Só que aí o que aconteceu? Por problemas particulares, 10 não puderam participar, aumentando o custo em 60 para cada participante. Então, essa daqui vai ser a minha equação 1. E a equação 2 vai ser assim, ó, 3.600
Aí o x agora vai ter que ser menos 10, porque 10 não puderam participar. Isso o que acontece? Acontece que a quantia que cada um ia ter que pagar foi acrescentada de mais 60. Tá bom? Então isso aqui vai ser a minha equação 2. Então percebam que nas duas equações nós temos um valor de 3.600. Então eu vou isolar esse 3.600 nas duas equações, para depois a gente poder fazer uma manipulação algébrica com essas duas equações e encontrar aquele valor que está sendo solicitado no enunciado do problema. Tá bom? Então aqui, deixa eu apagar isso aqui, vou colocar do outro lado. Tá bom? Então vou colocar aqui, ó, o x é o número de formandos e y a quantia a pagar, tá? Por cada um, tá bom? Então, isso aqui é a nossa legendazinha aqui, tá? Então vamos lá, vamos manipular as duas equações. Vou deixar o 3.600 sozinho. Então 3.600 é igual a, vou passar o x para o outro lado, ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então vai ficar x vezes y. E vou fazer a mesma coisa com a segunda equação. Então 3.600, vou passar o denominador para o outro lado. Vai ficar 3.600 é igual a x menos 10, que multiplica y mais 60. Então eu vou fazer a distributiva aqui nessa segunda parte, tá bom? Então fazendo a distributiva aqui, ó, vai ficar desse jeito. Depois, com a segunda parcela, a mesma coisa, tá bom? E vou colocar logo o resultado aqui embaixo. Então, 3.600 vai ser igual a x vezes y dá xy, depois x mais 60 dá mais 60x, depois aqui embaixo agora a parte roxa, menos 10 vezes y dá menos 10y, e menos 10 vezes 60 dá menos 600, vocês mil não, menos 600, tá bom? Então essa daqui vai ser a minha nova equação 2. Então aqui está a minha nova equação 2. Então agora percebam que eu tenho um xy aqui, e aqui em cima eu tenho um xy também. Então eu vou trazer esse valor de 3.600 e vou substituir aqui, ó, tá? Então vamos lá. 3.600 é igual a 3.600 mais 60x menos 10y menos 600, tá bom? Então a gente faz essa conta aqui dos dois números, 3.600 menos 600 vai dar 3.000, e depois eu passo o 3.600 para o outro lado também, para deixar todo mundo no mesmo lado. Por quê? Porque depois eu vou querer deixar esse menos 10y aqui separado, deixar o y separado de todos os demais resultados. Tá bom? E vocês vão entender por quê. Então, 3.600 menos 600 dá 3.000, passando esse esse 3.600 para o outro lado, vai ficar assim, ó. E o 10y vou passar para o outro lado para ficar positivo. Então vai ficar 10y é igual a menos 3.600 mais 3.600 menos 600 mais 60x, tá? Isso aqui é tudo que ficou do outro lado tirando o 10y. Então vai ficar 10y é igual a isso aqui, menos 3.600 com mais 3.600 vai cortar, sobrou menos 600 e mais 660x, né? Não é y não, é x. Tá bom? Então percebam que todas essas parcelas dessa expressão, eles são múltiplos de 10. Então eu posso dividir todas as parcelas por 10. Então o y vai ficar y igual a
menos 600 dividido por 10 vai ficar menos 60, mais 60x dividido por 10 vai dar 6x. Tá bom? Então essa daqui vai ser uma nova equação que eu vou ter. Tá? Vou deixar ela aqui separadinha. E aí eu vou pegar esse valor de y e vou jogar na equação 1. Está aqui em cima. Tá bom? Então vamos lá. Vou pegar o 3.600, que é igual a x vezes y, e no lugar do y eu vou colocar esse valor aqui, ó, menos 60 mais 6x. Tá bom? Então a gente faz a multiplicação aqui. 3.600 é igual a x vezes menos 60 dá menos 60x, mais x vezes 6x dá 6x ao quadrado. Tá bom? Passando o 3.600 para o outro lado, nós vamos ficar com 6x ao quadrado menos 60x menos 3.600 igual a zero. É uma equação do segundo grau, todas as parcelas são múltiplos de 6, nós podemos fazer essa simplificação, dividindo todas por 6 vai dar x ao quadrado menos 10x menos 600. Menos 600 igual a zero. Tá? Então basta agora resolver essa equação do segundo grau e a gente vai encontrar o número, o total de formandos que participou do churrasco. Tá legal? Então para isso eu vou apagar esse lado direito, para eu ter espaço para fazer a segunda parte do nosso problema. Ok? Tudo apagado. Então eu vou fazer agora x ao quadrado menos 10x menos 600 igual a zero. Tá bom? Então vamos... eu não vou fazer aqui o cálculo da fórmula de Bhaskara, eu vou colocar o cálculo das raízes direto. Tá bom? Então uma das raízes é 30 e a outra menos 20. Então essas são as raízes dessa equação de segundo grau. Olha, essa aqui a gente pode descartar porque menos 20 pessoas não faz nenhum sentido. Tá bom? Não faz nenhum sentido menos 20 pessoas, então resta 30. Restam 30 pessoas. Só que é o seguinte, 30 pessoas é o X inicial, lembra aqui, ó, número de formandos. Só que depois 10 não puderam participar, tá ok? Então o X final vai ser o meu X inicial menos o 10 que não puderam participar. Então o X final vai ser o 30 menos o 10, isso aqui vai dar 20 pessoas, né? 20 formandos que participaram do churrasco, a resposta letra B de bola. Tá bom? A próxima questão é uma questão que tem um gráfico no plano cartesiano, alguns pontos marcados, e segundo enunciado, né, observe os pontos P, Q, R e S, T, representados no plano cartesiano abaixo. Em qual desses pontos a abscissa é menos 3 e a ordenada menos 2? Então lembrando que o X, que é o eixo horizontal, é a abscissa, e o Y, que é o eixo vertical, é a ordenada. E que os meus pares ordenados têm sempre essa formatação. O primeiro valor é o x e o segundo valor é o y. Então a abscissa menos 3 quer dizer que o x é igual a menos 3 e a ordenada menos 2 quer dizer que o y é igual a menos 2. Então basta a gente procurar aqui, ó, x menos 3 está aqui e o y menos 2 está aqui, é o ponto T. Tá bom? Encontro dessas duas coordenadas, nós temos o nosso ponto T, que é correspondente à letra I. A próxima questão, o enunciado diz o seguinte: em uma associação de polias utilizadas para facilitar o levantamento de pesos,
A força F em newtons necessária para suspender uma determinada carga é dada pela função F de n igual a 800 vezes meio elevado a n, onde n representa a quantidade de polias móveis utilizadas. Então, a força em newtons necessária para o levantamento dessa carga, utilizando 4 polias, então é só substituir ali, ó. F de n é igual a 800 vezes meio. No lugar do n, eu vou colocar 4, né? Que o n representa a quantidade de polias, e aqui está dizendo 4 polias. Então basta a gente fazer essa conta. Dá 800 vezes 1 meio, né? Uma potência de um expoente fracionário, a gente eleva essa potência, os dois termos, tanto o numerador quanto o denominador. Então vai ficar assim, ó, 1 elevado à quarta sobre 2 elevado à quarta. Tá ok? Então vamos lá, 800 vezes 1 elevado à quarta dá 1, e 2 elevado à quarta dá 16. Tá? Então basta fazer essa conta. 800 vezes 1 elevado a 16, é só a gente multiplicar, né, o 800 pelo numerador 1 e depois dividir por 16. Vai ficar dessa forma aqui, ó, 800 dividido por 16. Vamos ver qual é que vai dar esse valor. 800 dividido por 16. Então, 16 dividido por 80. Então, aqui vai dar 5. 5 vezes 6 dá 30. Né? Vai 3. 5 vezes 1, 5. E 3, 8. Então, isso aqui vai dar 0. Abaixa outro 0 e coloca aqui no quociente. Então, resto 0. Então, uma força de 50 newtons. Resposta letra A. Bem tranquila essa questão. Próxima questão, vamos dar uma lida no enunciado. A companhia de luz de uma cidade foi solicitada para trocar a lâmpada de um poste que havia queimado. Para isso, o caminhão foi estacionado e o guindaste com a cabine foi levantado, conforme representado no desenho abaixo. Então, nós temos aqui a cabine. A cabine foi levantada, o guindaste aqui com um braço inclinado correspondente a uma hipotenusa desse triângulo. Aqui tem um ângulo de 90 graus, então um triângulo retângulo. Aqui nós temos que a base onde está apoiado o guindaste está a 1,2 metros do chão e que a base desse triângulo tem 4 metros. Então, a aplicação do teorema de Pitágoras. Tá? Então, A ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado. Então vamos lá, nós temos o valor da hipotenusa, que é 6 ao quadrado. Temos o outro lado, que é 4 ao quadrado. Falta só calcular a parte lateral, aqui, a parte vertical, que está paralela ao poste. Então, C ao quadrado. Então vamos lá, dá 36 igual a 16 mais C ao quadrado. Isso aqui vai dar, passando 16 para o outro lado, trocando sinal, vai ficar 36 menos 16 é igual a C ao quadrado. Isso aqui vai dar 20, que é igual a C ao quadrado. E o C vai ser igual a raiz quadrada de 20. Tá? Então, raiz quadrada de 20 vai ser o quê? Nós podemos decompor o 20. 20 dividido por 2 dá 10. 2 dividido por 10 dá 5. E sobra o 5, resta 1. Então aqui nós temos a raiz quadrada de 20 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Então a gente pode tirar aqui esse 2 para fora, porque o 2 ao quadrado vai anular com a raiz. Então raiz de 20 é a mesma coisa. Raiz de 20 é a mesma coisa que 2 vezes a raiz de 5. Só que isso aqui é esse pedaço. Né? Esse pedaço aqui é 2 raiz de 5. Falta eu somar com esse 1,2, que é a distância da base da caçamba do caminhão com o chão. Então, 2 raiz de 5
mais 1,2 metros e a altura total. Então vamos olhar aqui, a resposta está na letra E. Tá? 2 raiz de 5 mais 1,2 metros. A próxima questão, o enunciado diz o seguinte: uma empresa fabricava caixas de papelão com formato de bloco retangular, cujas dimensões internas da base eram 4 decímetros e 8 decímetros. Visando a economia de matéria-prima, essa empresa modificou essa caixa, mantendo o formato da caixa original e reduzindo apenas a medida de sua altura. Essa redução na altura resultou em uma nova caixa cuja capacidade de armazenamento é de 64 decímetros cúbicos. Qual é a medida da altura dessa nova caixa? Então nós vamos ter uma nova caixa, né, com formato retangular ainda, que a empresa manteve o formato, né, e houve uma redução apenas na altura. A medida do comprimento e da largura da caixa continua a mesma, 8 decímetros e 4 decímetros, só que a nova altura que eu não sei, que é o que eu quero calcular. Ora, volume nada mais é do que comprimento vezes largura vezes altura. O volume novo é 64. O comprimento, 8. A largura, 4. E a altura que eu não sei, x. Então, 64 é igual a 32x. Deixo o x aqui isolado, passo o 32 para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 64 dividido por 32, que é igual a 2 decímetros. Resposta letra A. Tá bom? A próxima questão, o enunciado diz o seguinte: observe abaixo um polinômio px em sua forma fatorada. Então, forma fatorada, nós temos os monômios, né? Nós temos aqui cada uma dessas parcelas que compõem o polinômio. Então, x menos 9, a segunda parcela x mais 4 e a terceira x menos 5. Então, as raízes desse polinômio são... O que é a raiz de um polinômio? Raiz de um polinômio são os valores de x que fazem com que esse polinômio fique zero. Então, px tem que ser igual a zero. Então, vamos pegar ali ó, o x menos 9, multiplicando pelo x mais 4, multiplicando pelo x menos 5, vai ter que dar zero. Ora, numa multiplicação de três ou mais fatores, né, ou até de 2 fatores, em que o resultado dá zero, é sinal que pelo menos um desses fatores aqui tem que dar zero para que o resultado dessa multiplicação dê zero. Então, ou o x menos 9 é igual a zero, e aí passando para o outro lado vai ficar x igual a 9, ou o x mais 4 é igual a zero, passando o 4 para o outro lado vai ficar x igual a menos 4, ou o x menos 5 é igual a zero. Passando menos 5 para o outro lado vai ficar x igual a 5. Então basta a gente procurar a alternativa que tenha 9 menos 4 e 5. 9 menos 4 e 5 é a resposta D. Tá bom? O próximo exercício diz o seguinte, o enunciado: um barco realizou a travessia em um rio partindo da margem P com trajetória retilínea em direção à margem oposta Q. Então o barco sai da margem P até a margem Q. Só que tem uma correnteza. Tá? Então, devido à correnteza desse rio, o percurso do barco foi deslocado em 30 graus em relação à trajetória retilínea pré-determinada, conforme representado no desenho abaixo. Então, o percurso aproximado em metros realizado pelo barco para atravessar esse rio é D. Então, a distância, né, a largura desse rio, 30 metros, deslocou 30 graus, então o novo percurso, né, temos esse triângulo retângulo, essa linha tracejada seria, se ele partisse em linha reta da margem P até a margem Q, houve esse deslocamento de 30 graus, então a gente precisa calcular esse percurso, que é a hipotenusa
desse triângulo retângulo. Então, nós vamos ter que usar uma das funções trigonométricas que estão aqui, né, nessa colinha, nessa legenda aqui, nesses dados. Tá bom? Então, essas funções trigonométricas, aqui vai utilizar, né, os valores que a gente tem, que seria o do cateto adjacente ao ângulo e da hipotenusa, é o cosseno. Né, o cosseno de um ângulo ele é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno hipotenusa. Então, cosseno de 30 graus vai ser igual ao cateto adjacente 30 sobre a hipotenusa, que é o que eu estou querendo calcular. Tá bom? O valor do cosseno de 30 está aqui, aproximadamente 0,87. Então, 0,87 é igual a 30 sobre a hipotenusa, que é o que eu quero calcular. Então, a hipotenusa eu vou passar ele para o outro lado do sinal de igualdade, e o 0,87 eu vou passar para o lado direito do sinal da igualdade, deixando a hipotenusa sozinho, porque é o valor que eu estou querendo procurar. Então, basta eles trocarem de lado. Tá? Trocando de lado, vai ficar a hipotenusa vai ser igual a 30 dividido por 0,87, o que é aproximadamente 34,48 metros. Aproximadamente, porque aqui não é 0,87, tem uma série de outros algarismos após a vírgula. Tá? Então, aproximadamente 34,48 metros. Tá bom? A próxima questão é o seguinte. Observe a representação do gráfico de uma função afim em um plano cartesiano. É a figura que está logo abaixo, esse gráfico aí. A representação algébrica dessa função é, então, a partir do gráfico, nós temos que encontrar a função. Então é o seguinte, a forma geral da função do primeiro grau é y igual a ax mais b. Então, esse a é o coeficiente angular. Ele que vai dar a inclinação, se ela vai ser crescente ou decrescente. Então, se o a for positivo, é crescente. Se o a for negativo, é decrescente. Tá? E o b é o coeficiente linear. É o valor que a reta, ao cruzar o eixo y, vai nos indicar. Então está aqui, menos 2. Então b é igual a menos 2. Então basta que a gente procurar assim, olha, isso aqui é um gráfico crescente, porque imagina que você está caminhando na direção do gráfico, quando você encontrar a reta, você vai subindo, como se estivesse numa ladeira. Então isso indica uma função crescente. Aí, e o valor do b é menos 2. Então o a tem que ser positivo, a positivo, e b igual a menos 2. Isso aí já vai fazer com que a gente elimine algumas funções das alternativas. Então vamos lá. b menos 2 está aqui, b menos 2 também, aqui não é esse c, tá, o b aqui é 3, aqui o b menos 2 também pode ser, e essa letra E está dizendo que o b é 3, então posso descartar também. Então eu fiquei com três funções, o a nas 3 é positivo também, então restou, né? Eu consegui eliminar duas alternativas. Então agora a gente vai montar a nossa função sempre partindo do formato geral da função do primeiro grau, tá bom? Então vamos lá. Os dois pontos que estão marcados é o seguinte, aqui nesse ponto que está cortando o eixo x, aqui é o ponto 3, 0, e aqui é o ponto 0, menos 2. Tá? Mas eu já tenho o valor do b. Então basta eu escolher uma delas para fazer para descobrir o valor do a, qual é, né, do coeficiente angular. Então vamos usar essa daqui, ó,
3 e 0. Então, quando y é 0, o x é 3. Então, vai ficar 3a mais b. Tá? Só que o b é menos 2. Então, eu posso substituir aqui. Ó, 0 é igual a 3a menos 2. Então, eu vou ter que deixar o a sozinho para descobrir o valor do a. Passo menos 2 para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar 2 é igual a 3a. Para deixar o a sozinho, eu vou passar o 3 para o outro lado, ele vai dividindo. Então, a é igual a 2 terços. Então, já tenho o valor do a e já tenho o valor do b, posso montar a minha função. Então, a minha função é y é igual a 2 terços de x menos 2, que é exatamente a alternativa D de dado. Na próxima questão, o enunciado diz o seguinte: em uma loja, o acesso à internet custa R$ 1,50 por hora utilizada, mais R$ 1 fixo para utilizar a câmera. Um cliente acessou a internet por 4 horas e utilizou a câmera. Qual o valor pago por esse cliente nessa loja? Então, R$ 1,50 por hora, ele usou 4 horas, então é 1,50 vezes 4. Dá 0, 5 vezes 4, 20, igual a 2, 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Mais R$ 1 por ter usado a câmera. R$ 1. Então dá 7 reais, resposta letra B. Bem tranquila essa questão. A próxima questão é a questão de planificação. Observe o sólido geométrico desenhado abaixo, esse aqui. Uma planificação da superfície desse sólido está representada em uma dessas alternativas. Então esse sólido aqui, ele é chamado de octaedro, né? E a sua planificação, a planificação correta, você tem que prestar atenção na quantidade de faces que tem esse sólido. Tá? Então vamos analisar a metade superior. Então eu tenho uma face, tenho 2, 3 e 4. Tá? E tenho mais 4 aqui embaixo. Então, 8 faces, por isso ele é chamado de um octaedro. Então, analisando aqui as 5 alternativas, a única alternativa em que a planificação tem 8 faces é a letra E. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa aqui, a letra A tem 5, ela não fica só a metade superior desse sólido. A letra B tem 4 faces, a letra C tem 2, 4, 6, dá 12 faces, e essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a única que tem as 8 faces, né, desse sólido chamado octaedro é a resposta da letra E. Tá bom? Então, quando questões desse tipo, contem quantas faces tem e verifiquem a quantidade de faces nas alternativas. Tá legal? Próxima questão, enunciado diz o seguinte: para esvaziar um reservatório que tinha 4.000 litros de água, João usou ininterruptamente um instrumento de sucção que suga 250 litros de água a cada 5 minutos. Quantos minutos foram necessários para esvaziar completamente esse reservatório? Então nós temos um reservatório com 4.000 litros e a cada 5 minutos eu retiro 250 litros. Então eu divido por 250 que eu vou ver quantas vezes eu usei esse instrumento de sucção. Tá bom? Então isso aqui vai dar 4.000 dividido por 250. Então 400 dividido por 250 dá 1, dá 250. Então dá 0, vou pegar aqui um emprestado, dá 5 e dá 1, abaixo 0, aqui nós vamos ter 6. Então 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 5 dá 30, vai 3, 6 vezes 2 dá 12, 3, 15. Resto 0, então eu usei 16 vezes, só que eu vou ter que multiplicar por 5 minutos para saber
quantos minutos forem necessários para esvaziar completamente o reservatório. Então, vezes 5 vai dar 5 vezes 6, 30, bom 3, 5 vezes 1, 5 e 3, 8, dá 80 minutos, letra C. O próximo problema enunciado diz o seguinte: durante a reforma de uma praça, um dos canteiros precisou ser cercado com tela. O desenho abaixo, o desenho em cinza abaixo, representa o canteiro que terá todo o seu contorno cercado com tela. Então, qual é a quantidade mínima de tela necessária para cercar esse canteiro? Então, o canteiro todo será cercado. Então, isso aqui é uma questão de perímetro. Perímetro é só somar todo o contorno que nós temos aqui dentro dessa praça. Tá? Então, a gente vai pegar todas as medidas e fazer a soma de todas elas, que a gente vai achar a quantidade mínima de tela para cercar esse terreno. Então vamos começar aqui da esquerda. Nós temos 5 metros mais 3 metros, que é essa parte aqui. Depois tem esse pedacinho aqui, que é mais 1,5. Depois esse pedacinho aqui, mais 1,5. Depois esse outro pedaço, que é mais 1,5. Depois mais 3 metros. Depois isso aqui direto, aqui, que é mais 5 metros. Depois esse pedaço aqui de baixo, mais 3 metros. Depois mais 1,5. Mais 1,5, mais 1,5 e por fim mais esse aqui que é 3. Tá? Então temos todas as medidas, basta somar todas elas. Então aqui nós temos 1,5 e 1 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 5 dá 11, então eu peguei essa parte aqui. Aqui embaixo nós temos 6 mais 5, 11, mais 1,5 dá 12,5. Então fechei essa parte aqui. E aqui embaixo nós temos 1,5 dá 3, mais 3 dá 6, mais 1,5 dá 7,5. Então basta somar aqui, 11 mais 12,5 mais 7,5. Tá? Então dá 10, vai 1. Aqui 7 mais 2 mais 1 dá 10, mais 1 dá 11, vai 1 e dá 31 metros, resposta letra D. O próximo enunciado diz o seguinte: observe abaixo o gráfico de uma função real definida no intervalo menos 5 a 7, intervalo fechado, olha os colchetes aqui. Então, essa função é estritamente decrescente em que intervalos? Então vamos lá. Vamos analisar cada intervalo. Aqui ela é crescente, aqui ela é decrescente, está vendo aqui para baixo. O próximo intervalo ela é crescente, aqui ela é decrescente, esse intervalo aqui também. E no último intervalo ela é constante. Então existem dois trechos em que ela é decrescente, que vai de menos 2 até 0, intervalos fechados, e depois do 3 até o 5, intervalo fechado também. Então basta a gente procurar essas duas faixas, que está na letra C. Tá bom? É bem tranquilo essa questão. A próxima questão diz o seguinte: observe abaixo o esquema que um observador montou para estimar a altura de uma torre de energia. Então está aqui a torre de energia, é uma altura H, que eu não sei qual é, que eu quero calcular. Aqui está o observador, ele tem 1,70 m de altura, e ele está avistando o topo da torre com um ângulo de 38 graus, e a distância dele para a torre é 20,48. Então nós temos aqui um triângulo retângulo, 90 graus. Então para a gente calcular o cateto oposto desse triângulo, nós vamos usar uma função trigonométrica que utiliza o cateto oposto e o cateto adjacente, que é a tangente. Então a tangente de um ângulo qualquer é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, tangente de 38 é igual ao cateto oposto, que é o que eu estou querendo procurar,
x sobre o cateto adjacente, que é 20,48. Ora, a tangente de 38 graus está aqui, ó, 0,78. Então eu posso substituir aqui, 0,78 é igual a x sobre 20,48. Então, como é o x que eu quero calcular, eu vou isolar o x, vou passar o 20,48 para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar 20,48 vezes 0,78, que dá aproximadamente 15,97. Tá bom? Então aqui agora, essa aqui é a medida, né, 15,97 é essa medida. Só que eu tenho que acrescentar a altura do observador. Então eu vou somar 1,70, isso aqui vai me dar 15,97 mais 1,70, vai 1, dá 7, dá 1, dá 17,67 metros aproximadamente. Resposta letra B de bola. A próxima questão diz o seguinte: os coeficientes angular e linear de uma função polinomial do primeiro grau são, respectivamente, 1 e menos 3. O gráfico que representa essa função é... Então nós temos 5 gráficos. Nós vamos ter que descobrir qual o gráfico que tem como coeficiente angular, que é o A, igual a 1, e o coeficiente linear B, menos 3. Então, coeficiente linear é onde a reta cruza o eixo Y, no ponto menos 3. Então nós temos aqui menos 3, o B não é, está passando pelo 3, o C está passando pelo menos 3, o D não, está passando pelo 3, e o E também está passando pelo menos 3. Então nós descartamos 2 gráficos, tá? Podemos ficar com A, o C e o E. Agora, o coeficiente angular igual a 1, ele é positivo, então é um gráfico crescente. Então nós podemos descartar o C, que é um gráfico decrescente. Então eu tenho agora, restam as alternativas A e E, para que eu possa analisar qual função representa esse gráfico. Então vamos lá, a função y igual a ax mais b, essa é a forma geral de uma função do primeiro grau. Então nós temos aqui, ó, coeficiente linear A igual a 1, coeficiente angular 1, coeficiente linear menos 3. Então, eu vou pegar aqui esses 2 pontos, ó, o primeiro ponto aqui do A é o ponto 3, 0, e o segundo ponto é o ponto 0, menos 3, tá? Então, o y, né, o b eu já sei que é menos 3, e o a, 1. Igual a 1. Então, y igual a menos x, não, mais x, perdão, que o a é positivo. Y igual a x menos 3, tá? Então, vamos pegar aqui o y sendo 0, vamos ver se vai dar menos 3 para o x sendo 0, vamos ver se vai dar menos 3 para o y. Tá? O b igual a menos 3, então está tudo certo. Agora aqui, y sendo 0, o x menos 3. Agora eu passo 3 para o outro lado, x vai ficar com o valor de 3. Tá? Então, isso aqui está ok. Essa aqui praticamente é a nossa resposta. Vamos ver agora aqui, só para desencargo de consciência, vamos ver se corresponde a esse gráfico aqui. Aqui nós temos o ponto 1, 0, e aqui o ponto 0, menos 3. Então, y igual a ax mais b, o b é igual a menos 3 e o a igual a 1. Então, a função é y é igual a x menos 3. Então, quando y for 0, né, nós já vimos que o x é igual a 3 e não igual a 1. Então isso aqui a gente vai descartar também. A nossa resposta é a letra A. Próximo exercício, o enunciado diz o seguinte. Desculpe. O trapézio retângulo desenhado abaixo representa uma bancada de mármore que André colocou em sua cozinha. Então tem o formato de um trapézio retângulo, a base maior 79 centímetros, a base menor 60,
um dos lados 48 centímetros e o outro 22. Qual a medida da área dessa bancada? Ora, a fórmula da área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quem é a base maior? 79, a base menor é 60, vezes a altura, que é 48, dividido por 2. Tá? 79 mais 60 dá 139. Eu posso dividir aqui 48 por 2, que vai dar 24. Basta eu fazer essa conta, 139 vezes 24 vai dar 3.336 centímetros quadrados. Então a resposta é a letra D. É bem simples esse problema. O próximo problema o enunciado diz o seguinte: a tabela abaixo apresenta alguns valores de x e y, sendo y função da variável x. Então a expressão algébrica que representa essa função é, então nós temos alguns valores, então nós vamos, pelas alternativas a gente está vendo que se trata de uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau tem esse formato, y igual a x mais b. Tá? Então, vamos pegar dois pares aqui para que a gente possa fazer a transformação dessa tabela em uma função. Então, vou pegar o primeiro ponto, um ponto A, que é quando x vale 2, o y vale 4, e o outro ponto, o ponto B, quando x vale 8, o y vale 7. Então, com esses dois pontos, a gente já consegue elaborar a função. Então vamos lá. Então o y, quando o y vale 4, o x vale 2, tá? Mais b. E quando o y vale 7, o x vale 8. Então A8 mais b. Então aqui nós temos um sisteminha bem básico do primeiro grau. Então basta a gente fazer, isolar uma das variáveis, né? Como nós temos mais b nos dois lados, eu vou multiplicar essa primeira aqui por menos 1. Tá? Então a minha nova função vai ficar menos 4, meu novo sistema, igual a menos A2 menos b, e 7 igual a A8 mais b. Então basta eu somar isso aqui que eu elimino o b, vai ficar só com a variável a. Então 7 menos 4 dá 3. A8, né, ou 8A, deixa eu mudar aqui a ordem só para não confundir vocês. Então dá 2A menos 2A e mais 8A. Então 8A menos 2A dá 6A. Menos B mais B dá 0. Então eu fico com 3 igual a 6A. Para deixar o A, saber o valor do A, basta eu isolar, passo 6 dividindo para o outro lado, 3 dividido por 6. Isso aqui é uma fração cujos o numerador e o denominador são múltiplos. Então eu posso fazer uma simplificação. Divido os dois termos por 3. Então 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 dá 2. Então o A igual a meio. Com o valor do A, eu posso jogar em qualquer uma das duas alternativas para achar, das duas equações, para achar o valor do B. Então, e isso aqui já até nos permite eliminar algumas alternativas. Né? Então aqui, ó, 1 meio é igual a 0,5. Então, eu posso riscar o C, eliminar o C, o D e o E. Fica só com essas duas aqui. Então vamos substituir 0,5 aqui na primeira equação. Então vai ficar assim, olha, 4 é igual a o A é 1,5, né? 1, meio no caso, perdão, vezes 2 mais B. Então 2 vezes meio, né, vai ficar assim. 4 igual a 2 dividido por 2 mais B. 2 dividido por 2 dá 1. Isso aqui vai ficar então 4 é igual a 1 mais B. O 1 eu passo para o outro lado para deixar o B
sozinho, então B é igual a 4 menos 1, B igual a 3. Então já tenho o valor do B, já tenho o valor do A, posso fazer a substituição na minha forma geral. Então y vai ficar, o A vai ficar meio, né? Meio de x mais 3. Então essa é a nossa função que vai construir essa tabela. Resposta letra B de bola. A próxima questão, o enunciado diz o seguinte: observe os triângulos desenhados abaixo. Quais desses triângulos são semelhantes? Então vamos ver aqui, ó. Todos os triângulos têm ângulos de 75 graus, certo? 75, 75 e 75. Só que aí nós vamos ter que analisar as medidas dos lados. Esse primeiro triângulo tem a medida de 7 centímetros e 7 centímetros. Então, com um ângulo de 75. Esse outro, né, que estão agregados, né, estão juntos do ângulo de 75. Juntos ao ângulo de 75 do triângulo 2, nós temos um lado de 7 e outro lado de 8. Então, o triângulo 2 não é semelhante ao triângulo 1. Tá? Vamos ver esse terceiro triângulo aqui. Um dos lados é 3,5 e o outro é 3,5. Ora, 3,5 cm é metade de 7 centímetros. Então, esses dois triângulos são semelhantes. E o triângulo 4 é um triângulo com medidas totalmente esdrúxulas, né? Então ele não é semelhante a nenhum dos outros três anteriores. Então nós temos dois triângulos semelhantes, o triângulo 1 e o triângulo 3, tá bom? Porque os dois lados que eu estou me baseando estão contíguos ao ângulo de 75 graus. Tá legal? Então, triângulos semelhantes, 1 e 3, resposta letra A. Bom, a próxima questão diz o seguinte: observe abaixo o gráfico de uma função f definida no conjunto dos números reais. A lei de formação dessa função é... Então, nós estamos diante de um gráfico de uma função exponencial. A função exponencial ela tem esse formato aqui, y é igual a ax. Tá? Então isso aqui permite dizer o quê? Que quando x é igual a 0, o y é igual a 1. Tá aqui, ó, y é igual a 1. Então o A dá para ter essa percepção, a B também, né? Todo número elevado a 0 é igual a 1. A única que não dá é essa letra D aqui, ó, que é uma função x elevado ao cubo. Isso aqui não gera, né, porque o 0 elevado a cubo vai dar 0, então não vai dar 1. Restam essas quatro alternativas. Então nós temos alguns pontos que foram dados. Olha, quando o x vale 1, o y vale 3. Então aqui, né, quando o x vale 1, menos 3 elevado a 1 é menos 3. Então eu posso descartar a A. Essa outra aqui, ó, menos 1/3 elevado a 1 é menos 1/3. Então posso descartar essa também. A C também eu posso descartar. 1/3 elevado a 1 é igual a 1/3. Então eu descarto. E 3 elevado a 1 é igual a 3. Então essa é a função que eu queria encontrar. E aqui nós temos até um outro ponto, quando o x é menos 1, o y é 1/3, que a gente pode até explorar isso aqui também para ter uma certificação da nossa resposta. Então, 3 elevado a menos 1, isso aqui é a mesma coisa que 1/3. Né? É a propriedade do expoente negativo. Tá bom? Então, está aqui, ela justificada essa resposta, então a nossa função está na letra E. Essa questão diz o seguinte, a próxima. O gráfico abaixo representa a média das notas nas avaliações de cada bimestre dos estudantes de uma turma do primeiro ano do ensino médio nas disciplinas de matemática e língua portuguesa. Então aqui está o eixo vertical, é a média das notas, o eixo horizontal são os bimestres,
Essa barrinha mais escura são as notas de matemática, né, as médias de matemática, e cinza as médias de língua portuguesa. Então, de acordo com os dados desse gráfico, os aumentos verificados nas médias das notas do segundo para o terceiro bimestre nas disciplinas de matemática e língua portuguesa foram respectivamente iguais a. Então, eu quero as notas do segundo para o terceiro, entender qual foi o acréscimo da média nesses 2 bimestres. Então vamos pegar primeiro matemática. No terceiro bimestre foi 7,3, no segundo bimestre foi 6,1. Então vou subtrair um do outro. 3 menos 1 dá 2, 7 menos 6 dá 1,2. E em língua portuguesa foi 8,6 no terceiro bimestre e 7,2 no segundo bimestre. Então, fazendo a subtração, 6 menos 2 dá 4, 8 menos 7 dá 1. Então, dá 1,2 e 1,4, que corresponde à letra C. Bem tranquila essa questão. Tá? Por fim, essa questão é uma questão que tem um gráfico com uma parábola. E vocês vão ver que não precisa fazer cálculo nenhum para encontrar a resposta. Então, o enunciado diz o seguinte: uma pedra atirada para cima e sua altura h em metros é descrita pelo gráfico abaixo, que está em função do tempo dado em segundos. Qual foi o instante em que essa pedra atingiu a altura máxima? Então, está aqui a pessoa que atirou a pedra, né? Ela vai subindo, subindo, quando chega num determinado ponto ela para de subir, começa a cair e 10 segundos depois ela cai. Uma das características de uma parábola é que ela é simétrica. Então, o mesmo tempo que ela leva para atingir a altura máxima, ela leva para cair até chegar no chão novamente. Então, o instante em que essa pedra atingiu a altura máxima é a metade do tempo gasto até que ela, quando ela foi arremessada, até que ela caia novamente. Então, a metade aqui, né, entre 0 e 10, é 5 segundos. Resposta, letra D. Bem simples, sem precisar fazer cálculo. Tá? Então, a gente encerra com essa última questão. Espero que vocês tenham aproveitado a resolução comentada. E qualquer dúvida ou sugestão, a área de comentários do nosso canal está disponível para vocês. Tá bom? Um grande abraço e espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Obrigado pela visita. Não se esqueça de curtir se gostou do vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima!